Paulo, de antemão, já agradecendo muito sua participação aqui. Esse momento que a gente está fazendo, Paulo, é uma forma da gente estar perto do curso Saúde Coletiva, né? Nesse distanciamento. A gente está chamando Saúde Coletiva em Casa, então toda quinta-feira a gente está reunido, e aí conversando com os alunos diferentes temas, mas sempre em torno da epidemia, da pandemia da Covid. Então a gente tem discutido várias questões, e hoje a gente tem a honra aí, o privilégio de ter você discutindo o falso dilema entre saúde e economia no enfrentamento da Covid. Então, lhe agradecer muitíssimo e passo a fala para você. Obrigado, Lívia. Boa tarde a você, boa tarde a todas, a todos que vão participar conosco desse encontro. Eu aqui quero agradecer o privilégio de poder estar diante de vocês do curso de Saúde Coletiva, né, da nossa Universidade Federal, campus de Vitória. Pelas minhas contas, é a terceira vez que a gente interage com o curso de Saúde Coletiva. Eu estive na ocupação em 2016, discutindo a PEC 241. Depois eu voltei numa mesa, se não me falha a memória, com o colega Itamar Lage, para discutir o financiamento do SUS, a Seguridade Social, e acho que é fundamental essa universidade, a universidade necessária, como dizia o antropólogo Darcy Ribeiro, não uma universidade que fica de costas para a sociedade, de frente para a produtividade, para a carreira acadêmica, para a pontuação, para a melhoria do contra-cheque. Óbvio que todos nós temos o direito de progredir na carreira, de termos a nossa valorização, o reconhecimento do nosso trabalho acadêmico, mas eu aproveito até a situação da própria Universidade Federal de Pernambuco, cujo campus de Recife é cortado no meio por uma BR. A reitoria fica do outro lado da BR e o campus fica pelo lado de dentro. E eu digo muitas vezes em muitos debates o seguinte: nós estamos de costas para a sociedade e o mundo se acabando lá na BR-101 e a gente não consegue ver. Claro que isso é uma metáfora, mas é fundamental que a gente busque a validação social do conhecimento. Eu passei por diversas situações, em 12 anos como deputado federal, em que eu me perguntava, caramba, eu sou professor da Universidade Federal de Pernambuco, eu estou aqui numa comissão de finanças e tributação, eu estou aqui numa comissão de seguridade social, numa comissão de educação, e eu não consigo motivar a minha universidade, a partir da reitoria, dos pró-reitores, para que nós façamos um debate dos temas que estão em discussão no Congresso. Nem a discussão do Plano Nacional de Educação, entre 2011 e 2014, eu consegui fazer com o Centro de Educação da Universidade. Sempre encontrei diversos obstáculos, professores super atarefados, com orientandos no mestrado, com orientandos no doutorado, com artigos para publicar, trabalhos para corrigir, e o mundo acontecendo lá fora, e a gente sem conseguir trazer a problemática do mundo que está lá fora para a universidade e levar lá para fora o conhecimento, a capacidade crítica, a capacidade de formulação que a universidade pode elaborar. Então, eu acho, literalmente, para usar uma expressão 100% pernambucana, arretado, a gente poder se encontrar na tarde dessa quinta-feira e a gente poder refletir algumas questões que foram escolhidas por vocês, né, de uma forma muito feliz. Eu enviei para Lívia um roteiro, sem a pretensão de ser um artigo, ele tem 3 ou 4 páginas, com algumas referências bibliográficas, para que Lívia possa compartilhar com vocês, e vocês, pegando esse roteiro, compartilhando essas reflexões, depois possam também acompanhar essas referências bibliográficas. Eu inseri 3 artigos que eu publiquei há alguns anos sobre a temática do financiamento da saúde, da desvinculação de receitas da saúde, a questão da saúde coletiva, saúde mais 10 como meta de financiamento, e esses artigos também são de livre compartilhamento, citação, estudo, não tem nenhum problema, não precisa me consultar nem pedir licença, tá? Bom, como a gente mesmo viu no convite para esse debate, há uma polêmica que ela acontece desde o início da pandemia no Brasil, que é puxada pelo atual governo de Jair Bolsonaro, pelo Ministério da Saúde, mas, sobretudo, pela figura do presidente da República, pelos seus assessores da área econômica, o ministro Paulo Guedes, que é contrapor saúde à economia à saúde. E é muito acertada a afirmação que se faz na convocação desse nosso encontro, de que essa é uma falsa polêmica. Ela é uma falsa polêmica não porque os dois polos podem ser a antítese do outro. A saúde poderia ser a antítese da economia, a noite poderia ser a antítese do dia. Não, é porque não existe mesmo dicotomia entre saúde e economia. Ora, se você pensar
na esfera das ações e serviços públicos de saúde. Os gastos que são assumidos pela União, pelos estados e municípios, desde a simples folha de pagamento dos agentes comunitários de saúde, agentes de controle de endemias, a manutenção, as reformas, a ampliação, a construção das unidades básicas de saúde, até o grande complexo médico-hospitalar ambulatorial, todos esses gastos das 3 esferas de governo empurram consistentemente o crescimento da economia a favor do PIB. É bom a gente sempre lembrar que o produto interno bruto, sem querer aqui colocar o produto interno bruto no alto do topo da economia, muitos economistas no mundo inteiro já questionam essa obsessão pelo crescimento do PIB, mas o produto interno bruto, ele se ampara em 4 pilares. Um deles são as exportações e importações, aquilo que o país joga para o mercado mundial e aquilo que o país recebe da economia mundial, os gastos das famílias, os gastos, os investimentos do governo e os investimentos das empresas. Então, todo esse grande complexo na esfera do gasto público, das ações e serviços públicos de saúde, ele funciona 24 horas por dia, jogando água na caixa d'água da economia. Os salários dos profissionais de saúde, os insumos para as unidades básicas de saúde, as viaturas do SAMU, as vacinas, toda a estrutura de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, todo o complexo médico-hospitalar, toda a área tecnológica, desde a indústria farmacoquímica até os altos e caros equipamentos eletrônicos que são usados no diagnóstico das doenças, esse grande complexo é saúde e a economia ao mesmo tempo. Então, não os investimentos na saúde, sobretudo numa situação emergencial, daquilo que se convencionou chamar de a economia, como se fosse algo apartado do contexto. Se você sai da esfera das ações e serviços públicos de saúde e vai para a esfera do gasto privado, que lamentavelmente já superou o gasto público em saúde no Brasil, também não há dicotomia entre saúde e economia. Por quê? Porque a maior parte da expansão do gasto privado se deu nas últimas décadas com subsídio público, que são as desonerações que o cidadão, pessoa física e, eventualmente, empresas podem descontar na declaração do imposto de renda quando realizam gastos privados. Lá atrás, há muitas décadas, não havia planos de saúde como a gente conhece hoje, mas se pagava. Eu lembro de meu pai com 4 filhos, eventualmente, pagando uma consulta num pediatra, pagando uma consulta num otorrino, pagando uma consulta num dentista. De lá para cá, todas essas despesas pessoais e familiares privadas, elas foram descontadas no imposto de renda. E aí, com a construção dos sistemas de proteção privada à saúde, os planos de saúde, isso cresceu exponencialmente. E hoje o gasto privado já supera o gasto público em saúde. O que aconteceu? Isso encaminhei para a Lívia. Aconteceu que as pequenas empresas foram incorporadas pelas médias, as médias, aos poucos, as que não sobreviveram, foram incorporadas pelas grandes, e as grandes resolveram abrir o capital em bolsa de valores. Nós somos aqui 33 pessoas. Digamos que nós fizéssemos uma sociedade por cotas. Cada um de nós aportasse 1 milhão, 33 milhões, para fazermos uma empresa que vai contratar médicos, serviços hospitalares, ambulatoriais, sob a forma de um plano de saúde. De repente, com o objetivo de nos financiarmos e de expandirmos a nossa incidência no mercado, a gente não tem mais de onde tirar cada um de nós, a gente resolve, então, transformar esse capital em cotas de ações. Então, a gente vai para a Bolsa de Valores e faz as chamadas emissões primárias das ações. O que a gente quer com isso? Que, além da nossa cota individual de cada um dos 33 que estão nessa sala, outros e outros e outros possam aportar capital e, com a abertura desse capital, a gente vai trazer mais fundos para expandir, duplicar, triplicar a capacidade operacional e de lucro dessas empresas dos planos de saúde. No Brasil, especificamente, o que aconteceu quando essas empresas do setor privado decidiram ir para a Bolsa de Valores? Quem chegou lá e resolveu comprar as ações dessas empresas? Grandes fundos econômico-financeiros internacionais. Então, não só o gasto privado evoluiu para a expansão das empresas privadas de saúde, mas ele também se internacionalizou de uma forma financeirizada. Deixa eu traduzir isso. Os fundos financeiros,
eles são constituídos por cotas também. Então, você tem fundos que têm milhares e milhares de cotistas que eles entregam a administração dos fundos para gestores. E entregam com um mandamento. Você vai ter que arrancar desse fundo, das aplicações que você fizer, o maior lucro no menor espaço de tempo. Então, os gestores saem atrás de ativos pelo mundo afora, nas bolsas de valores, para saber onde eles vão aplicar, por exemplo, um fundo de aposentados de uma cidade dos Estados Unidos, um fundo de aposentados de uma cidade da Alemanha, e por aí vai. Tem fundos com cotistas de todas as origens, de todas as condições econômicas. Então, os planos de saúde, em sua maioria, os que sobreviveram, se agigantaram e incorporaram os pequenos e médios num processo de fagocitose, né? É isso mesmo, né? Eles foram absolutamente abertos à influência do capital internacional. Então, se a gente já viu que o complexo da atenção básica, ambulatorial, médico-hospitalar, científico, fármaco, químico e tecnológico, não separa saúde e economia, também no gasto privado não se separa saúde de economia. É uma balela você criar uma polêmica entre defende a saúde e a vida ou defende a economia. Ao mesmo tempo, há uma outra questão que é o outro lado do avesso. Esse capital que, tradicionalmente, nasceu, se consolidou, superou o feudalismo na Idade Média e se consolidou como capitalismo, desde a sua origem, sua espinha dorsal, é um capitalismo que se caracteriza, por um sistema de produção, força de trabalho, meios de produção, propriedade dos meios de produção e pela circulação da mercadoria. O capitalismo tradicional, industrial, fabril, ele tem duas grandes portas para a entrada do seu lucro. A primeira é a exploração da força de trabalho. Você paga ao trabalhador, mas não paga todo o valor que o trabalhador cria na linha de produção quando ele transforma a matéria-prima em um objeto, em uma mercadoria, em um bem de consumo. Essa diferença que não é paga é aquela a qual Marx se referiu chamando de mais-valia. Então, a primeira porta por onde entra o lucro é a exploração da mais-valia. E a segunda porta é a circulação da mercadoria. Mercadoria, essa figura tão contemporânea que não existiu lá atrás, nos primórdios, nas sociedades nômades, tribais. A mercadoria só surge quando se caracterizam os excedentes que povos e territórios e economias foram capazes de produzir para além das suas necessidades. Até que, do sistema de trocas de mercadorias pelos seus diferentes valores de uso, surgem os equivalentes. Primeiro foi o linho, depois a prata, depois o ouro e depois o dinheiro. O dinheiro tornou-se o equivalente universal comum a todas as mercadorias. Então, esse grande sistema capitalista, até meados de 1970, no mundo, ele evoluiu e acumulou constantemente nas operações fabris e no processo de circulação da mercadoria. Mas ele evoluiu e acumulou sob rédeas, porque depois da Segunda Guerra e depois da crise de 29 e 30 nos Estados Unidos, chegou-se à conclusão, sob a liderança do Keynes, um economista inglês, capitalista, mas com uma visão bastante ampla, de que ou se retomava o papel do Estado na conjunção de esforços e negociações entre o trabalho e o capital, ou o mundo não se levantava da Segunda Guerra. E, além disso, tinha que se levantar nos moldes capitalistas, porque nas costas do mundo capitalista estava lá uma potência chamada União Soviética, que havia feito uma revolução de caráter socialista em 1917, 1921. Então, havia uma pressão ideológica, uma pressão econômica sobre o capital para que ele se ajustasse. Se fez um grande acordo em 1944, mas em meados de 1970, o que acontece? O capitalismo cresce mais do que as regras, e aí chega-se novamente ao circuito econômico e se diz, esse manequim da calça é 40, só que meu corpo é 44. Então, não posso mais ficar ajustado a essas regras de controle da expansão das taxas de lucro, dos investimentos do capital, eu preciso arrebentar com o controle do Estado. Aí voltam as ideias liberais, que tinham sido defendidas na ascensão da manufatura, da burguesia, contra o despotismo da nobreza, do feudalismo, a liberdade do indivíduo contra o Estado absolutista da nobreza. As ideias liberais voltam e voltam repaginadas, novas. Daí vem o vocábulo neoliberalismo. Então, nessa reformulação do capital, ele não só continua lucrando e acumulando na área produtiva, fabril, explorando a força de trabalho e circulando a mercadoria, como ele começa a transferir o seu lucro da produção e da mercadoria para a esfera financeira. Eu não coloquei nas referências para Livre, mas depois a gente pode comentar aqui, para quem gosta de cinema, e eu adoro cinema, a gente tem várias obras
algumas de caráter documental, algumas que são ficcionais, mas que espelham muito bem essas diversas etapas dessas metamorfoses do capital. E aí esse capitalismo, ele a partir dos anos de 1970, ele começa a operar na esfera do endividamento, na esfera financeira. E é desde 2000 para cá que o Brasil entrou nesse circuito de valorização do capital na esfera financeira. Ou seja, os capitalistas não só olham para as nossas reservas naturais, não só olham para as empresas estatais, para os ativos produtivos que o Brasil tem e pode oferecer se privatizá-los, porque o capital precisa investir em ativos, porque parado ele não agrega valor, capital parado não cria valor. Então, além disso, eles começaram a olhar que eles podiam controlar as autoridades econômicas, eles podiam controlar o diagnóstico dos problemas econômicos do país, para, junto desse diagnóstico, eles determinarem a receita. Então, eles se especializaram, do fim dos anos de 1980 e 90 para cá, em controlar o Banco Central, controlar o Ministério da Fazenda, controlar a mídia econômica, para dizer, olha, tem inflação por isso, por isso, por isso. O Estado gasta mais do que arrecada por isso, por isso, por isso. Então, vocês têm que seguir por esse caminho. E os caminhos que foram seguidos desde então favoreceram a explosão do endividamento. Quando o Estado se endivida, além da sua capacidade produtiva, cada endividamento corresponde ao quê? A um gasto com juros e com a dívida principal. Então, a dívida pública, ela evoluiu na perspectiva não de financiar o Estado para desenvolver atividades produtivas. Eu, em vários debates, lembro isso. A dívida brasileira, que outrora, desde o Império, serviu para ferrovias e outros investimentos produtivos, há pelo menos 40 anos, desde a dívida externa, mas, sobretudo, depois dos anos de 2000, passou a ser uma dívida que não tem relação com investimento para construir hospital, estrada, porto, ferrovia, aeroporto, laboratório, universidade. Não tem nada a ver com isso. É uma dívida que se transformou numa bola de neve. Então, nos manuais clássicos de economia, você vai encontrar o quê? O Estado se endivida porque ele gasta mais do que arrecada. Então, a dívida financia o Estado. De lá para cá, o sinal foi trocado. É o Estado que financia a dívida, a acumulação do capital. E como é que isso interfere na saúde? Como é que essa economia financeira ela agride a saúde, agride o SUS e a Seguridade Social? Com a supressão do fundo público. Há 4 anos, nós assistimos à aprovação da Emenda Constitucional 95, vocês ocuparam o CAV, vários estudantes ocuparam outros centros aqui no campus de Recife. Por quê? Porque aquela emenda, que não tem similar em nenhum país do mundo, aí a gente pode escolher, né? As maiores desgraças que aconteceram em alguns países, em algumas conjunturas. 2 bombas atômicas no Japão, Hiroshima e Nagasaki, destrói o Japão todo. Sucessivos terremotos no México, destrói o México, destrói a cidade do México. Segunda Guerra Mundial, bombardeio para todo lado, destrói tudo. Nenhum desses países mexeram na sua Constituição para enforcar, comprimir, restringir o gasto social, mas liberar a conta financeira. Nenhum deles. Não há parâmetro no mundo de um país que fez uma reforma constitucional para comprimir o gasto social num país que tem lá atrás uma brutal desigualdade econômica e social e liberar a despesa financeira que vai para aqueles que já têm em excesso. Porque quem tem falta não aplica dinheiro. Quem tem em excesso faz investimento para aumentar o seu capital e aí aumentar a sua força econômica. Então, a Emenda Constitucional 95 ela veio com essa perspectiva. Comprimem-se os gastos sociais não financeiros e liberam-se os gastos de natureza financeira com a dívida pública. Isso está escrito. A Emenda Constitucional ela foi oriunda de uma proposta de emenda constitucional, da PEC 241. E o que estava escrito na exposição de motivos? Eu aprendi, quando fui parlamentar em Brasília, que, às vezes, a sujeira de uma lei não está nos artigos, está na exposição de motivos de quem propõe a lei. É impressionante. Via de regra, eu acerto. Se fosse uma loteria, eu estava rico. Via de regra, eu acerto. Então, você olha a exposição de motivos. Criar um novo regime fiscal para garantir sustentabilidade à dívida pública. O que é a sustentabilidade da dívida pública? Primeiro, ela não acaba nunca. Ela não acaba nunca. Ela é eternamente um poço artesiano gerando renda para o capital através do endividamento do Estado. Segundo, quanto mais você submete o Estado a essa ordem de acumulação do capital, mais você faz da democracia um simulacro, faz da democracia uma fraude, uma fake news. Porque se tem democracia, a população pode influenciar e decidir os rumos que se dão
a política fiscal. A política fiscal é o que você faz com a arrecadação tributária. Agora, se você de antemão já sequestrou o Estado, você elegeu maioria de deputados e senadores e você já faz as leis e as emendas constitucionais para se apropriar dos fundos públicos, a eleição passa a ser o quê? Cumprir tabela. Como a gente diz em campeonato, que no final, pontos corridos, um time já é campeão e os outros vão jogar só para cumprir tabela, né? Então, nesse aspecto, o nível de acumulação do capital sob a égide da financiarização e da mundialização do capital, como afirma o François Sesner, né, na sua obra clássica, que analisa essa expansão financeira do capital, esse nível simplesmente sequestra o Estado. As instituições funcionam? Funcionam. Tem Supremo Tribunal, tem Ministério Público, tem Tribunal de Contas da União, tem Congresso Nacional, mas na essência, né, na medula, já se contaminou com os princípios. Hoje, o que se colocou para a população? Defender a lógica do rendimento do capital. Produção continua a circulação da mercadoria, ou seja, a máquina não pode parar. A máquina não pode parar, porque se ela para, não se tem produção, não se extrai mais valia da força de trabalho, não se oferta mercadoria, a mercadoria diminui a taxa de circulação. Quanto mais longa a taxa de circulação e apropriação da mercadoria pelo usuário, menor a taxa de lucro do capital. Isso é fácil, né? Isso é fácil. Você vai numa festa junina, está lá o cara vendendo milho. Se ele levar uma noite inteira para vender um balaio de milho, ele vai ter muito menos rendimento do que se ele vender em 1 hora, e daqui a 1 hora ele vai dizer, menino, vai ali, traz mais um balaio de milho que está saindo ligeiro, eu preciso vender. Então, na pandemia, no isolamento social, as pessoas se retraem, mas as pessoas não deixam de comer. Elas continuam se alimentando, elas continuam fazendo as suas necessidades fundamentais, continuam consumindo energia, consumindo a conta de internet, produtos de limpeza, mas numa dinâmica, numa velocidade que não responde àquela lógica, àquela marcha batida de acumulação do capital. Então, concluindo, para a gente poder fazer um debate, né? Não há dicotomia entre saúde e economia. O que há, no nosso ponto de vista, é que, nesse momento, diante da gravidade dessa situação do coronavírus, a gente põe em primeiro plano a vida. Mesmo sabendo de quem vai se safar, de quem não vai morrer, de quem, porventura, for contaminado e se salvar, as pessoas recuperadas, elas vão voltar de onde elas vieram. A pessoa que mora no Alto Zé do Pinho, depois que sair de uma emergência, de uma internação hospitalar no hospital público ou privado, ela não vai morar em casa forte. A pessoa que mora na beira da praia de Boa Viagem, se porventura se contaminar, ela não vai sair de lá depois da contaminação e da recuperação para morar no COP. Ou seja, as pessoas vão voltar, mas vai permanecer a mesma desigualdade estrutural que distribui de maneira desigual os bens, os serviços, as condições de vida com dignidade para todos e todas. E aí o que é que se coloca? Nós temos que revogar essa emenda constitucional 95, porque o bolo tributário existe. Eu vou participar dia 1º, próxima segunda-feira, de um painel à noite, como esse, uma sala ampla, do programa de doutorado da Faculdade de Direito. A nossa colega Luciana Grassano me chamou, e eu vou discutir exatamente isso. Tributação, política fiscal e acumulação de capital. O bolo está aí. O bolo está aí. Só que quem tem mais força consegue uma faca maior, dividir fatias maiores e leva para si, desculpa, essa parcela da riqueza social oriunda dos impostos e contribuições. A saúde tem levado porrada há muito tempo. Só para concluir de fato. A saúde comemorou a constituição do SUS na Constituição de 1988. 2 anos depois, Lei 8080, depois outra legislação. Só que nós levamos 12 anos, de 88 para 2000, para aprovar a emenda constitucional 29, definindo o que são ações e serviços públicos de saúde e definindo os percentuais vinculados ao PIB e à variação do ano anterior. Depois a gente levou mais 12 anos para aprovar a Lei Complementar 141. Vamos fazer a conta. De 88 para 2000, 12. De 2000 para 2012, mais 12, 24 anos. Opa, quase uma geração. Nós levamos 24 anos para concluir o que é a ação em serviço público de saúde e para definir, de um ano para outro, qual seria o aporte de recursos do Tesouro para a saúde. E levamos mais 3 anos para chegar na emenda constitucional 86, que foi uma grande manobra do Congresso Nacional, porque ela não versava sobre financiamento da saúde. Naquele contexto, nós tínhamos um embate entre saúde mais 10% da receita corrente
da receita bruta, melhor dizendo, para a saúde, e não receita líquida, descontadas as transferências e outras despesas do governo. E aí o que fez o relator e o que fez a maioria dos deputados e senadores? O que eles fizeram? Eles trouxeram para dentro da emenda 86, que falava de orçamento obrigatório para pagar a emenda parlamentar de deputado, a regra dos 15% da receita corrente líquida. Bom, para quem não tinha nada, colocar 15% da receita corrente líquida é alguma coisa. Só que dentro desses 15% da receita corrente líquida de impostos e contribuições, eles colocaram a grana do pré-sal. E isso foi uma manobra vergonhosa. E eu estou dizendo isso porque quando nós fomos votar a lei do fundo dos royalties do pré-sal, a proposta original da presidenta Dilma era 100% do rendimento das aplicações do fundo para as áreas sociais. Nós já tínhamos votado antes a lei do fundo social. Nós aprovamos uma emenda minha de 50% do fundo para as áreas sociais, do fundo e não do rendimento, e o Lula vetou. Por orientação da Fazenda, o presidente Lula vetou, e esse veto foi abafado. Não houve nenhuma repercussão na grande comunicação, nos meios sociais, na comunidade da saúde. Foi um escândalo, mas vetou. Depois, na lei dos royalties, em vez da gente distribuir o rendimento do fundo, nós fomos calcular e vimos que era uma porcaria, era uma gorjeta, era uma merreca dividir rendimento com 27 estados, Distrito Federal e 5.564 municípios. Aí nós tiramos rendimento do fundo, não. Nós queremos o fundo, 50% do fundo para a educação, aí depois redimensionamos dos 50%, 3/4 para a educação, 1/4 para a saúde. Essa emenda foi minha como deputado federal. Claro, não surgiu da cabeça do professor Pardal, foi discutida com o Conselho Nacional de Saúde, com as confederações, federações, agentes comunitários, com toda a comunidade do SUS. Nós fomos os agentes que materializamos juridicamente essa emenda. Então, com a emenda 86 de 2015, era para ter a grana da Receita Fiscal, contribuições, até porque as contribuições financiam a Seguridade Social, e, junto disso, além disso, a grana do pré-sal. E aí se fez uma emenda, e parece que foi o senador Humberto Costa, colocando a grana do pré-sal dentro dos 15%. Ora, se eu pego uma grana extra, boto dentro do bolo, a receita própria cai, porque ela vai ser complementada pelos recursos do pré-sal. Então, a saúde, ela tem apanhado muito, né? Agora, infelizmente, graças, entre aspas, a essa situação de pandemia, a sociedade brasileira, de forma majoritária, está vendo a importância do SUS, a importância da abnegação, do compromisso, da dedicação dos seus profissionais de saúde. Eu fico imaginando o sofrimento de um profissional de saúde, daquele mais simples que integra a equipe de saúde, ao médico com mais experiência, com mais tempo de casa, com mais tempo de estudos, sair de casa todo dia para dar um plantão numa unidade de emergência da Covid. As pessoas devem, para não passar pelo que a maioria está passando, né? Agora, só tem isso porque nós temos o Sistema Único de Saúde. Vocês já imaginaram se fosse como nos Estados Unidos, que não tem SUS? Está lá a desgraça. Milhões de contaminados, centenas de milhares de mortes. Por quê? Porque lá tudo é mercadoria, é a pátria do capitalismo. A saúde lá é mercadoria. A saúde no Brasil já está sendo transformada em mercadoria com o crescimento do gasto privado. Mas eu tenho certeza que a gente vai aproveitar essa situação da pandemia. Quando isso passar e a gente retomar a luta, primeiro nós vamos ter que brigar para não deixar que esses gastos que o governo de Bolsonaro está sendo obrigado a fazer fora do script, não estava no roteiro deles, esse conjunto de despesas da ponta, da atenção básica, da saúde, das emergências, eles querem receber isso de volta. E eles já estão dizendo que depois que melhorar o calendário, o cenário, eles vão cobrar com juros, vão receber de volta, vão aprofundar o ajuste, as reformas, porque já calculam que a diferença esse ano de receitas e despesas vai chegar a 600 bilhões. Bom, se você analisar, a maior parte dessa despesa extraordinária não é, embora pareça ser, despesa com a saúde. São os gastos financeiros. Tudo que eu estou dizendo é acessível nas páginas do IBGE, do Banco Central, do relatório da Secretaria do Tesouro Nacional. Então, a gente tem que estar preparado para retomar o SUS, né, com toda a nossa força, com toda a nossa unidade, e retomar o SUS no conjunto da Seguridade Social. Assistência Social, Previdência Social e SUS formam o sistema de Seguridade Social, que é o maior sistema de proteção social do mundo. E não tem nada a ver com assistencialismo. Tem a ver com uma economia, com um modelo de sociedade em que prevalece o amparo, a solidariedade,
a visão da distribuição equânime, universal da riqueza, e não para poucos, como é no Brasil. Então, fechando, não tem dicotomia entre saúde e economia. Essa dicotomia é falsa, ela é ideológica, ela é criada para não permitir nenhum tipo de ruptura numa solução de continuidade na estratégia de acumulação do capital. A máquina não pode parar. Vão morrer 20 mil, 30 mil. A máquina não pode parar. Essa é a lógica do capital. Ora, se diz que o governo está ajudando os bancos. Os empresários estão dizendo que os bancos não estão liberando dinheiro. Os fabricantes de automóveis, hoje no Jornal do Comércio, há uma outra matéria dos empresários de Pernambuco reclamando que não estão tendo crédito. Por quê? Porque o Banco Central e o sistema financeiro privado viraram tudo uma coisa só. A regulação é muito frouxa. É uma regulação de limites contábeis, mas não de responsabilidade social para o sistema financeiro. Até porque o que era para ser regulamentado do sistema financeiro na Constituição de 88, o artigo 192, todas as categorias de análise para essa regulamentação foram extintas na Emenda Constitucional 40. Todas. Se você pegar a Emenda Constitucional 40, você vai ver, tem no artigo 192, vetado, 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 vetado. Então, todas as categorias que iam orientar uma reforma do sistema financeiro foram extintas. Então, o sistema financeiro no Brasil, nada de braçada. Ele empresta dinheiro ao Banco Central, recebe juros sem gerar crédito. Ele olha para uma situação de pandemia, recebe dinheiro do Banco Central e diz, não vou emprestar porque tem risco de inadimplência. Ou ele segura o crédito e aumenta a taxa de juros, ou seja, virou uma terra de ninguém. Por isso é que muitos economistas já dizem que essa pandemia tem que ser aproveitada para se repensar um processo amplo de estatização do sistema financeiro no Brasil. Porque ele virou um sistema disfuncional, um sistema que atua em causa própria e não em benefício do crédito, do fomento à economia e atividade produtiva no Brasil. Ok, gente? Vamos lá para o debate, tomar um pouquinho de água. Obrigado. Paulo, a gente agradece demais a fala e vamos abrir o debate. Eu queria que as pessoas que querem se colocar se inscrevam no chat e aí a gente vai organizando o debate a partir daqui, a partir de quem se inscrever no chat. Ó, a gente tem Marcos inscrito. Pode falar, Marcos. Boa tarde. Parabéns, professor, pela apresentação. O senhor é uma referência nessa discussão. Eu tenho até um livro que recebi de presente no seu gabinete aqui, quando era deputado estadual de Pernambuco. Eu acho que não foi em Pernambuco, não foi em algum lugar que a gente marcou para uma conversa, quando eu estava conselheiro estadual de saúde em Pernambuco. Então, assim, é de fato uma referência na discussão do orçamento público, das finanças e essa discussão com a relação à saúde. Eu só queria colocar algumas afetações, sabe? Porque de 2012 a 2015 eu fui conselheiro estadual de saúde em Pernambuco e por várias vezes a gente entrou nessas discussões em relação ao financiamento da saúde e a política de saúde no Brasil, né? E que algumas coisas foram pontuadas e eu fui sendo afetado e fui retomando, né? Eu acho que em relação à saúde, essa problemática, ela vem desde os anos, já no início do próprio Sistema Único de Saúde, o SUS, né? Há um processo de não financiar o SUS, né? O Sistema Único de Saúde, que começa com as reformas do Estado nos governos Fernando Henrique Cardoso. É dado continuidade a esse processo no governo Lula, porque foi o governo Lula quem abriu as portas do SUS para as OS, e as OS, o princípio das OS é o mercado, é a ideologia mercadológica, por mais que tenha um nome de sem fins lucrativos, elas querem os lucros, e a prova está aqui, está dado agora, todo dia aparece um escândalo envolvendo OS. As OS não são reguladas pelos conselhos de saúde, consequentemente, a possibilidade dos interesses escusos serem capturados, estarem nisso também é muito grande. Lamentei muito, porque em 2016 estava dando uma aula e dizendo que havia um projeto de abertura do capital estrangeiro no SUS,
e que isso poderia ser aprovado se o movimento social não lutasse contra. E uma aluna minha, uma aluna na sala, falou, não, professor, já foi assinado por Dilma. Dilma assinou a abertura do capital, do sistema de saúde ao capital estrangeiro. E eu lembro que numa discussão, uma vez em Brasília, no seminário, eu vi o ministro Arthur Quioro defendendo, dizendo que os planos de saúde já estavam dentro do Brasil, já estavam atuando, e o melhor seria regulamentar, quando, na verdade, a Constituição proibia isso. E eu disse para ele, quando uma pessoa comete algo errado ali, um crime, o que é que se faz com ela? Aplica-se a lei. Por que não aplica-se a lei para essa corporação aí dos privados de saúde? E aí, nesse contexto, entra tudo, os sindicatos de trabalhadores no Brasil, e que preferem o plano privado, os próprios pessoas que dizem defender o SUS, mas não abrem mão de um plano privado, entendeu? Ao invés de fazer o uso do sistema, de defender a qualificação pela presença nos SPAs, nas UPAs, né? Porque isso qualifica o sistema. Essa questão do distanciamento da universidade com os políticos, eu acho que há uma intenção, e eu vou terminar dizendo isso, há uma intenção de propósito dos grupos de interesses escusos de desqualificar o político para que as pessoas não participem da democracia. Toda vez que a gente se aproxima de um parlamentar, de uma pessoa, de um grupo político, há uma tendência de dizer que nós, intelectuais, professores, profissionais, estamos fazendo politicagem. Isso é intencional, isso é de propósito para desqualificar o político, porque só o político pode pôr limite ao capitalismo. Só o político, não falando do político pessoa, não. É essa categoria, sabe, política. A política foi esvaziada nos últimos tempos. As pessoas não participam mais. Eu participava do Conselho de Saúde. A gente vive que nem louco lá, lutando contra os grandes contratos com as OS aqui em Pernambuco, que são contratos milionários para sustentar hospitais privados aqui, que ostentam aí, seria o quarto maior polo médico do Brasil, com dinheiro do SUS. Que sustenta eles é a entrada do dinheiro do SUS, que não consegue que sequer ser fiscalizado pelos tribunais de contas do Estado, que a gente pedia, solicitava auditoria, e sabe o que os auditores diziam? A gente não consegue nem auditar 10% desse valor, que é muito dinheiro, a gente não tem pessoal para fazer auditoria desses contratos e convênios com as OS em Pernambuco, e com as OS eu digo todas, né? O IMIP, o Português, a Fundação Antônio Ventura, que é do Esperança, e toda essa gama de instituições que vivem do SUS. E, para terminar, eu acho que é importante retomar aí a gente entender que se articular com o político, com o deputado, com o partido, não é feio, não é coisa de gente ruim. Ao contrário, quem fez isso e quem faz isso ultimamente são pessoas ruins, porque as boas estão se esquivando de fazer esse processo. E dizer que nos últimos tempos assim, foi muito difícil para a gente no movimento social, porque eu sou anarco-sindicalista, sabe? Então, por isso atuo em movimento social, não atuo em democracia representativa. Eu acho muito difícil a gente, do movimento social, superar muita coisa por causa dessa democracia representativa, que se governa por meio de acordos e coalizões. E quando eu apontei aqui o Lula, a Dilma a Lula e a Dilma, eu falo disso. Eu tenho certeza que ela assinou essa lei, não foi por acaso, não foi porque quis. São os acordos e a coalizão. E dizer que para terminar, eu estive contra Belo Monte, junto com 40 pesquisadores em Altamira, durante 2 anos morei em Altamira, lutando contra a implantação do Belo Monte. Belo Monte foi um projeto do governo Lula, com um viés econômico, esse que a gente diz que o senhor acabou de falar aí, que parece incompatível com a produção de saúde, investimento social, mas que, na prática, quem implanta esses modelos de desenvolvimento capitalista que beneficia só as grandes empresas, o grande capital, não parece se importar mesmo com o bem-estar social, não. Mas eu queria dizer que parabéns, eu acho que é um tema muito importante para a gente de saúde. Obrigado, viu? Desculpe falar muito.
Como é que Paulo, tu você quer fazer, preferes Lívia? responder já? Oi. Ou a gente tem mais 2 pessoas inscritas, a gente faz essa rodada de 3? Pode juntar, pode juntar. Tá, a gente tem a Ana Lúcia Eu vi que inscrita eu mexi e a aqui. gente tem uma pergunta de Ana Paula Mello, que ela pergunta assim: para além da continuidade da luta, qual o futuro concreto para o financiamento do setor saúde que você vislumbra no pós-pandemia? E aí a gente tem a Ana Lúcia. Essa é a pergunta de Essa pergunta de quem? Ana Paula Lopes, Ana Paula Mello. Ana Paula. Isso, Ana Ana Paula, Paula. tá. E aí a vamos lá, gente tem a Lúcia? Ana. Ana Lúcia, Tá bom. liga o microfone, Ana. O microfone. Esqueci aqui. Agradecer, Paulo, né? Privilégio aí da gente de ouvi-lo, essa oportunidade de estar refletindo com você esse tema tão caro para a gente, né? Que é refletir a economia da saúde nessa conjuntura. Em qualquer conjuntura é sempre importante, mas nessa a gente, né, está num momento que aí é que a gente precisa de fato fazer alguns resgates, né? E avaliar alguns contextos, pegando inclusive o gancho da pergunta de Ana, né? Que ela faz uma pergunta aí bem desafiadora para você, que futuro concreto a gente tem, né, para o financiamento do SUS pós-pandemia. Pegando essa pergunta de Ana, né, eu queria complementar essa pergunta com algumas implantações concretas que já tinham sido feitas, né, no Brasil, além da EC 95, né, que foram encadeadas, que, né, no financiamento do sistema, que foi a reforma da PNAB de 2017, a extinção dos blocos de financiamento, sem qualquer discussão, a reboque do Conselho Nacional de Saúde, né, a extinção dos blocos teve o apoio do CONAS, mas não do Conselho de Saúde, o recente programa Previne Brasil, que significou, né, ele foi apresentado à sociedade num discurso, numa retórica muito bonita, mas ele significou a extinção do PAB fixo, do PAB variável, né, que foi implantado desde 96. Então, os municípios brasileiros contavam com um volume de recurso, uma transferência regular e automática do governo federal desde 1996, e isso está extinto com esse programa Previne Brasil. Então, isso era um volume de recursos para financiar as ações, né, e serviços públicos de saúde na atenção primária, isso está posto. Então, foram ações, né, encadeadas, sucessivas, desde do governo Temer, com o ministro Humberto Barros, né, e isso foi se continuando. Já tinha passado na Câmara a dissimilabilidade, como é, meu Deus? A dissimilabilidade, esse trava-língua aí, da discussão para o imposto único, que isso vai significar a extinção da COFINS, que é uma das principais fontes de financiamento do orçamento da Seguridade Social, né, onde está o financiamento do SUS. Então, veio a pandemia, mas o cenário que a gente tinha é de total, concreto desmonte, né? Assim, se o SUS era subfinanciado, ele está numa condição de desfinanciamento, veio a pandemia, mas tudo isso está posto, né? Tudo isso está em vigor. Então, aproveitando essa pergunta de Ana, qual é, né, esse futuro concreto quando essa pandemia passar? Porque esses normativos estão implantados, estão aprovados. Como é que você avalia, né, essa questão? Se a gente pode, né, infelizmente, Luiz Inácio foi infeliz na forma que ele falou, mas eu acho que dessa tragédia toda, o que a gente pode tirar, né, tudo, mesmo as coisas mais terríveis, sempre a gente pode tentar enxergar um lado positivo. Eu acho que o que tem de positivo na tragédia dessa pandemia é a volta da discussão da intervenção do Estado enquanto organização de política social, né, para a ordem do dia, para a agenda, né, dos países, inclusive o nosso. Então, você acha que isso, de fato, é uma coisa concreta que vai fazer a nossa sociedade se voltar para isso e tentar... Você acha que isso é uma coisa concreta ou não? Né? Vão vir outras coisas, por exemplo, o imposto único vai voltar e provavelmente vai passar. Era isso. E agradecer você demais. Um privilégio lhe ouvir sempre. Vamos lá?
Vamos. Então, estão me ouvindo? Sim, Paulo, sim. Está me ouvindo, Olívia? Sim, ouvindo. Então, vamos lá. Da intervenção de Marcos, eu só queria confirmar com ele se o período em que ele foi conselheiro foi o mesmo período do nosso querido companheiro Hermias Veloso. Me parece que sim, né? Que representava a categoria farmacêutica, né? E eu tinha um diálogo muito intenso com Hermias e recebi diversos relatórios. E em 2014, um dos relatórios que mais me chamou a atenção foi qual era o montante da transferência de recursos da Secretaria Estadual de Saúde para os convênios com as OS e organizações terceirizadas na administração dos hospitais e das UPAs. Ele me apresentou uma trajetória impressionante. Entre 2010 e 2011, Pernambuco tinha feito uma evolução numa condição específica chamada tecnologia da informação em saúde, que pulou de 35 milhões para 45 milhões entre 2010 e 2011. Em 2014, Pernambuco chegou a quase 1 trilhão e 100 bilhões. 50 vezes mais do que Minas Gerais, 100 vezes mais do que São Paulo. Então, todos nós nos questionamos como é que tecnologia da informação em saúde dá um salto gigantesco, melhor dizendo, comparando 2007, 2008 com 2011, 2011 foi o ano dessa rubrica ter chegado a 1 bilhão e 100 milhões, como é que isso acontece se Pernambuco não tem a mesma quantidade de população de Minas Gerais, a mesma quantidade de população de São Paulo, o mesmo número de municípios, o mesmo território? E aí, quando nós fomos aprofundar essa investigação, havia dificuldades enormes para que se pudesse aferir a prestação de contas das OS. E aí nós descobrimos que, quando se implantou o modelo das OS, o então governador Eduardo Campos, de uma maneira muito estranha, estou falando porque ele fez, virou lei estadual, né? Ele aprovou na Assembleia uma lei retirando as OS da fiscalização da ARP, que era a Agência Regulatória de Serviços Públicos Delegados. Originalmente, os contratos com as OS deveriam ser investigados pela agência reguladora, pela ARP. Pois o governador fez um projeto de lei, enviou para a Assembleia, aprovou, retirando só as OS da saúde da fiscalização da agência reguladora do Estado de Pernambuco. Isso chamou atenção no Brasil inteiro, porque nos outros estados, por exemplo, quem faz a prestação de contas são as próprias OS aos tribunais de contas. Aqui em Pernambuco, não. Por essa lei elaborada e aprovada pelo governador Eduardo Campos, as OS remetem as suas contas para as secretarias estaduais, para a Secretaria Estadual de Saúde, e era a Secretaria Estadual de Saúde que apresentava as contas ao Tribunal de Contas. Então, constituiu-se aí, nós sabemos que isso está sob investigação do Ministério Público Federal, é bom lembrar que o governo de Pernambuco tentou retirar o Ministério Público Federal da titularidade da iniciativa dessa investigação, arguindo a autonomia da administração estadual, no que foi contestado e derrotada a sua proposta, porque são recursos federais, que vêm do Fundo Nacional de Saúde. Então, não há como evitar a investigação iniciada por meio de um inquérito sob a condução do Ministério Público Federal. Uma outra questão, né? A mim me incomoda muito também quando eu vejo, não só no campo da saúde, mas no campo da educação, sindicatos de trabalhadores de categorias importantes defendendo, na relação patronal, convênios com planos de saúde, convênios com matrículas mais baratas em faculdades privadas. Eu já vi isso em vários sindicatos de trabalhadores da base da CUT e de outras centrais sindicais. Eu acho isso um absurdo. Os trabalhadores deveriam fechar de maneira uníssona em defesa do Sistema Único de Saúde. Primeiro, porque todo trabalhador mora numa comunidade, num endereço, num território. Ele integra uma região de saúde, ele integra uma unidade de atenção básica. Então, ele deveria se esforçar e utilizar a sua consciência política, a força do seu sindicato, para que se fizesse pressão. Onde é que você tem mais fábricas de trabalhadores metalúrgicos? No Cabo, em Pojuca, em Jaboatão, em Igaraçu. Então, todo esse mapeamento deveria se fazer para que os sindicatos reforçassem a luta pelo SUS. Mas o que você vê é não só defender plano de saúde privado, como a página dos sindicatos propondo convênios com faculdades privadas, quando você deveria trabalhar pela ampliação da oferta do ensino superior público, que é o único, claramente, ostensivamente, que assume a responsabilidade com ensino, pesquisa e extensão. Então, a opção de Pernambuco pelas OS, no governo do PSB, Partido Socialista,
e depois sob o apoio de outros partidos, como o PCdoB e o PT, seguiu, literalmente, a solução encontrada pelo PSDB de Fernando Henrique Cardoso, quando o ex-ministro Bresser Pereira liderou toda a ideologia da reforma do Estado, e nas funções que o Estado pudesse delegar, ele se desresponsabilizar, ele assumiria o financiamento, o caixa, mas a operação iria para essas organizações sociais, que eu digo com toda certeza, nenhuma é adepta de São Francisco de Assis. Ninguém vai para ali porque está pagando penitência de vidas passadas. Ali se vai porque há faturamento, ali se vai porque há rendimento, ali se vai porque há acesso a fundos bilionários e qualidades absolutamente questionáveis, como a gente vê agora no Rio de Janeiro, o IABAS, que é um desses institutos, administrando a saúde terceirizada na Prefeitura do Rio, com contratos com o governo do Estado, sob investigação, São Paulo também, Paraíba também, Rio Grande do Norte também, quer dizer, isso virou um grande escândalo, e aqui também sob investigação, né? Então, nós temos que retomar minimamente o preceito constitucional, SUS universal, equânime de qualidade. 30% das receitas da Seguridade Social para financiar o SUS, na busca da universalidade, de ser um sistema econômico de qualidade. Agora, isso não vai acontecer quando eles ameaçam com um projeto de reforma tributária, como bem colocou aqui, a mudança do sistema de financiamento. A contribuição para o financiamento da Seguridade Social foi criada exclusivamente para financiar a Seguridade Social. Eu, preparando ontem parte da minha exposição do dia 1º sobre a questão tributária, eu levantei quanto é a desoneração tributária em vários impostos e contribuições vigentes no país. É um escândalo. Aí ficam esses idiotas, cínicos, manipuladores da opinião pública, enchendo as cidades com aqueles painéis. Como é que eles chamam aqueles painéis onde eles ficam botando os números? Impostômetro. Não, aquilo ali é mentirômetro. Porque naqueles painéis você não vê por trás quem paga imposto, quem não paga, quais são os impostos, contribuições, as alíquotas. Você não vê o percentual de benefício fiscal que se dá ao capital. Então, é tudo uma grossa manipulação. E aí eles vêm há anos, não só sonegando as contribuições para a Seguridade para o SUS, mas também sonegando as informações acerca dos benefícios fiscais que são dados. Isso é tudo acessível na página da Receita Federal, vocês podem acessar, eu posso depois compartilhar esses links com Lívia, para todo mundo ter acesso, e a gente entender criticamente, né, para a universidade exercer o seu papel crítico, que nós estamos, literalmente, como diz a letra do hino nacional, nós estamos deitados eternamente em berço esplêndido. A 10ª economia do mundo não pode continuar tributando mais o consumo. Não foi dessa forma que você fez os estados de bem-estar social na Suécia, Finlândia, Noruega e Dinamarca. Só 2 países do mundo não tributam a empresa quando ela distribui próprio dos seus associados. O Brasil e a Letônia, ou a Estônia, se não me falha a memória. Só 2 países. Então, é um escândalo que você tribute ao assalariado e a empresa que tem lucro, quando ela paga juros sobre o capital para os donos do capital, ela desonera esse pagamento como despesa. Ela está pagando lucro para o proprietário do capital e para a Receita Federal isso se transforma em despesa. Essa é uma lei do governo de Fernando Henrique, que os mandatos do PT não revogaram. Por quê? Porque fizeram acordos, escolheram alianças para administrar. Aí muitos dizem, mas se não fosse assim, não se governava. E cadê o povo nas ruas? Cadê a base sindical, social, popular que levou Lula, elegeu Dilma e reelegeu Dilma? Por que essa população foi esquecida como força de pressão? Por que a grande comunidade do SUS não foi mobilizada para retirar a desvinculação de recursos da Seguridade? Eu, em 2011, apresentei uma emenda constitucional contra a emenda da Dilma que prorrogava a DRU. Eu dizia, querem remanejar recursos? Tira de outro lugar, não tira da Seguridade Social. A gente precisa concluir a Constituição de 88 no capítulo da Seguridade do financiamento da saúde. Dentro de um sistema capitalista periférico, mas a gente precisa de um sistema de Seguridade Social robusto, amplo, universal. Perdemos. Eu fiz a PEC 75, a Dilma enviou a PEC 65 e ela aprovou a PEC do jeito que ela queria. No ano de 2011, há 9 anos. Se nós tivéssemos retirado a incidência da DRU entre 94, quando começou a vigorar a desvinculação, até meados de 2015, quando a Seguridade começou a apresentar contas no vermelho por causa da crise econômica, mas foram aproximadamente 20 anos. 20 anos em que se subtraiu o dinheiro da Seguridade, quando nos anos de superávit, 60 bilhões, 70 bilhões, nada
Nada impedia o governo que jogasse toda essa grana para financiar o SUS. Nada. Nada. Não tinha nenhuma restrição. Medida discricionária. Mas aí o que a gente vê? Com o golpe de 2016, com a ascensão de Temer, quais são os projetos que Temer encaminha? Ele encaminha a emenda constitucional 95, tentou aprovar a reforma da Previdência, não aprovou, aprovou a lei da terceirização e a reforma trabalhista para reduzir o custo do trabalho nas contas do capital. Óbvio, aumentando a margem de lucro do capital privado. Mas outra coisa foi muito séria. Um ano antes, em 2015, vocês lembram que o PMDB lançou um documento chamado Uma Ponte para o Futuro? Ele está na internet ainda, você pode acessar no Google. E você vai ver, num dos capítulos do orçamento equilibrado ou do orçamento sustentável, não me lembro agora, eles defendem enfaticamente o fim das vinculações. E é por essa lógica que se fez a mudança a qual a Ana Lúcia se referiu. A mudança de uma política que financiava com mais características ações e serviços públicos em saúde, a questão dos blocos. Por quê? Porque os prefeitos, eles não aceitam, os governadores não aceitam vinculação orçamentária. Eles dizem que as vinculações constitucionais amarram as mãos do gestor. Olha, ninguém se elege para fazer o que quer. Você não está sendo eleito para administrar uma empresa privada, e mesmo sendo privada, não se pode fazer o que quer, porque ela deve responsabilidade aos acionistas, aos controladores do capital. Então, o que o PMDB sempre defendeu, o PSDB sempre defendeu, e esses que estão aí sempre defenderam? Desvinculação. O Paulo Guedes vem tentando retirar as vinculações. Ele deve estar subindo pelas paredes, porque com a pandemia ele teve que mudar a rota, né? O Titanic dele teve que mudar de rota, né, para atender a população, mas ele tem lá no Congresso, estão lá 3 emendas constitucionais, 186, 187 e 188. A 188 é a pior de todas. Ela diz claramente que, daí em diante, quem vai conduzir o Estado e a sua política fiscal é a dívida pública. Ora, quem deve ser a bússola, o GPS, a âncora do Estado é a Constituição de 88, e não a dívida pública. E nessa PEC 188, de novo, a safadeza, a má vontade, a manipulação. Eles chamam de novo pacto federativo. Atualmente, saúde tem vinculação, educação tem vinculação. Os aposentados da saúde não entram nos mínimos constitucionais. Os aposentados da educação não entram nos mínimos constitucionais. Saúde tem um percentual, é o seu bolo próprio, educação tem o seu bolo próprio. O que o Paulo Guedes quer fazer? Primeiro, ele bota a despesa com os aposentados dentro dos mínimos constitucionais. Então, ele vai diminuir a parcela de recursos que vai para a ponta, para os serviços públicos em saúde. Pega os aposentados da educação, bota dentro de manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, ele vai diminuir o dinheiro que vai para a valorização dos profissionais no efetivo exercício e a manutenção do desenvolvimento do ensino. E pega os dois bolos que hoje funcionam separadamente, colocam tudo num balaio só. Então, se num ano a educação quiser expandir o investimento, no outro ano a saúde tem que arrancar da educação para ficarem os dois brigando, como a luta de MMA. Ou seja, é o primeiro passo para quebrar a vinculação constitucional. E veja que agora nós estamos aí numa campanha ontem, anteontem e hoje, para votar o relatório permanente do Fundo para a Educação Básica, que começou em 96, começou em 2006, foi até 2020, se não for renovado esse ano, ele acaba, e é um grande instrumento de transferência federal para ajudar os estados e municípios, só que a União só coloca 10% do fundo, daquilo que os estados e municípios colocam, parte de suas receitas obrigatórias para a educação. A gente quer dar um salto de 10 para 40. A relatora já recuou, já passou para dar um salto de 10 para 20. 10 para 20 significam 10 pontos dentro da transferência da União. Só que o governo federal admite negociar o pulo de 10 para 20, mas ele quer botar dentro o quê? O dinheiro do salário e educação. Do mesmo jeito, a mesma coisa que se fez lá na emenda 86. 15% da receita corrente líquida, receita derivada de impostos e contribuições da estrutura tributária, mas bota dentro desses 15% a grana do pré-sal. Eles agora no Fundeb querem pegar verbas federais, mas dentro disso colocar o salário e educação, que é uma contribuição social das empresas, não é receita fiscal de imposto arrecadado estabelecido pela União. Então, o que nós vamos fazer? Como é a pergunta da Ana Paula. Estudar muito. A gente tem que ter a clareza de que não podemos errar no diagnóstico. O Florestan Fernandes escreveu em 81 um livro pequeno, mas contundente, O que é Revolução? Eu sugiro que vocês comprem, acessem, me parece que é editora Expressão Popular, foi relançado agora. E numa das passagens do livro, ele chama atenção para a importância do diagnóstico. Ele diz o seguinte: um diagnóstico errado leva a esforços inconsequentes, leva a estratégias inúteis. A gente tem muitas fontes sólidas, críticas, robustas de informação.
Eu digo sempre que há 40 anos, para se receber uma dissertação, tinha que se pagar uma ordem bancária no correio, se enviar para a universidade, esperar que eles encadernassem, colocassem o espiral, mandassem pelo correio para a sua casa. Nem tinha SEDEX naquela época. Hoje você baixa uma tese, você baixa um relatório, você acessa um portal numa fração de segundos. Então, o que falta é nós reorientarmos as nossas fontes de informação. É nós estarmos na universidade na perspectiva da formação profissional e do exercício profissional, ou junto ao gasto público, ou junto à esfera privada, mas não abdicarmos da nossa formação crítica como cidadãos. A universidade tem um papel gigantesco. Não é por acaso que eles querem agora submeter a universidade aos negócios privados, às OS e aos fundos financeiros. Acabou de chegar no Congresso, eu soube hoje, o projeto de lei para implantar o programa Futuris. Ou seja, se o Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, quer aproveitar a pandemia para quebrar a regulação do ponto de vista ambiental e empurrar os grandes projetos de boi e boiada, agora é essa desgraça do ministro Weintraub, que quer o quê? Aproveitar o cenário da pandemia para empurrar por debaixo dos panos um projeto de lei como o Futuris, que foi amplamente rechaçado, se não me engano, por absoluta maioria das universidades. Nós discutimos muito o Futuris na UFPE, na Universidade Federal da Paraíba, campus de João Pessoa, campus de Campina Grande. Eu fui convidado, fui ao Fórum dos Pró-Reitores de Planejamento, em Santarém, no Pará, em agosto do ano passado, fiz lá uma exposição, fizemos uma baita reflexão acerca do Futuris, foi amplamente rejeitado, mas esse governo não desiste. Ele quer implantar o Futuris para retirar a contribuição do Tesouro para o financiamento das universidades e fazer com que as universidades passem a fazer negócios, alugando espaços, publicidade no campus, dependendo de fundos financeiros que vão oferecer crédito para financiamento de pesquisa. Óbvio, totalmente incompatível. O tempo de maturação de uma linha de pesquisa, do resultado de uma pesquisa na universidade, para os interesses dos fundos financeiros, cuja lógica é a maior lucratividade no menor espaço de tempo. Além da perda absoluta da autonomia constitucional, da liberdade de ensinar, aprender, pesquisar, ou seja, é mais um ataque dos mercados que querem retirar o Estado do financiamento da universidade, para o Estado ter mais fundos para manter a sustentabilidade da dívida pública e, ao mesmo tempo, fazer com que a universidade se prostitua nas mãos dos fundos financeiros, desses grandes, como Paulo Guedes, que operou no mercado dos fundos, Armínio Fraga e outros que estão por aí enriquecendo, né, como se diz, sem bater um prego numa barra de sabão, sem costurar uma barra de calça, sem plantar um pé de milho. Então, nós precisamos ter muita unidade e muita dinâmica para estudarmos, produzirmos, compartilharmos e sabermos que separados nós não vamos para lugar nenhum. No mínimo, eu acho que depois dessa pandemia, saúde e educação têm que estar de mão dada. Os ataques são os mesmos, a ameaça contra a vinculação é a mesma, a privatização é a mesma, o uso do dinheiro público nos planos de saúde para a Unifies, para a universidade privada, é a mesma dinâmica. Nós estamos sendo atacados da mesma forma. Então, não há porquê, daqui para frente, nós atuarmos dissociados. Saúde de um lado, educação de outro. Não dá. Se juntos formos, seremos muito mais fortes, com muito mais capilaridade na base da sociedade. Ótimo, Paulo, obrigada. Não sei se tem mais, pelo menos aqui no chat não tem mais ninguém inscrito. Eu acho que a gente está só com o juízo fervendo aqui de tanta coisa, mas tanta coisa importante. Acho que não tem mais ninguém não, né? Não, a Ana Lúcia está agradecendo. O que a Ruth está falando? Ruth está perguntando aqui sobre o cenário atual de ignorância, discurso de ódio e fake news que está repercutindo nacionalmente, e qual o previsto para o Brasil no pós-pandemia? Olha, eles estão ameaçando muito, né? O Eduardo Bolsonaro, me parece que ontem, deu uma entrevista para um blog podre, inclusive de um blogueiro que foi objeto de uma operação da Polícia Federal, e é impressionante como, de repente, eles são defensores da democracia, da liberdade de expressão, né? Porque eles querem atacar o ministro Alexandre Moraes, que conduz o inquérito sobre os fake news, querem atacar o ministro Celso de Mello, que conduz outros inquéritos, né? Mas todo mundo sabe que o Bolsonaro e seus filhos se elegeram embaixo de um discurso de apologia à ditadura, de apologia à tortura, né? De aniquilar o pensamento contrário, de aniquilar a divergência, sempre alimentaram estruturas paralelas, criminosas, do Estado paralelo, das milícias no Rio de Janeiro. Não foram deputados do PT, nem do PMDB, ou quem quer que seja, que homenageou assassino dentro da prisão.
foi o filho do Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, que se elegeu senador. Ora, você defender liberdade de expressão e usar o princípio constitucional da liberdade de expressão para produzir notícias falsas, para ameaçar a integridade e a vida das pessoas, para ameaçar o fechamento de instituições essenciais à democracia, eu não morro de amores por muitas decisões do Supremo Tribunal Federal. Acho que a forma como os ministros são escolhidos, independente da sua integridade, da sua formação acadêmica, seja muita pressão política, muita barganha dos grandes escritórios, das grandes empresas. Mas essas instituições, pior sem elas. Pior um regime fechado, de ditadura, um regime fascista. Então, o que incomoda Bolsonaro? Incomoda Bolsonaro é que, há 2 dias, ele comemorou a operação da Polícia Federal contra o governador Witzel, no Rio de Janeiro, e ontem ele reclamou porque a Polícia Federal foi fazer uma operação em cima dos blogueiros que são financiados por empresas, como aquele Luciano Hang, o Corona, daquelas academias, não sei o que lá, fitness, etc, etc. Então, quando a Polícia Federal atua com os seus adversários, você aplaude, você diz que vai ter mais operações. Quando a Polícia Federal age contra os seus aliados, você quer cercear, quer impedir, quer suspender os inquéritos. Então, é um governo absolutamente nefasto, perigoso, porque eu conheço Bolsonaro, sempre foi inepto, despreparado, absoluta ausência de conteúdo para qualquer tema de relevância pública, mas um exímio provocador, um exímio parlamentar capaz de fazer polêmicas, deturpando, atropelando, agredindo a integridade das pessoas, os direitos humanos, a figura da mulher, a figura do jovem, a figura da população negra, quilombola, indígena. Sempre foi um grande provocador e, com isso, ele atraía as câmeras de televisão para render espaço para ele. A lógica dele era provocar, agredir para fazer mídia. Então, é isso que ele vem fazendo como presidente da República. Não tem programa, não expôs o seu programa em nenhum debate, foi eleito muito mais contra a candidatura do PT no segundo turno do que em defesa de um programa. Então, economicamente, é um programa ultra neoliberal, de supressão de direitos sociais, de redução do financiamento público, e não é de redução do Estado, hein? Eu acabei de ler um trabalho muito interessante do professor Jaime Osório, da Universidade Autônoma do México. O Estado no centro da mundialização. Ele vai por essa linha, que é a linha que eu também me identifico. Ou seja, não se trata de Estado mínimo. Não, eles querem o Estado para si, total, macro. O Estado para servir às oligarquias, às milícias e ao capital é o Estado macro. É o Estado que legaliza a milícia, é o Estado que transfere dinheiro público para os bancos, é o Estado que suprime o orçamento da educação e da saúde. Para eles, é macro. Então, eles querem o Estado macro. Eles não querem o Estado mínimo, na verdade. O Estado mínimo é um discurso ideológico, midiático, é um discurso falso para levar as pessoas a se revoltarem contra o Estado, porque o Estado, eventualmente, é inoperante, não leva os serviços até a ponta, não marca consultas com rapidez, etc, etc, etc. Então, tudo isso precisa ser visto com muita clareza. Então, nós temos esse desafio, continuarmos debatendo, identificarmos as principais fontes, buscarmos quais são as alianças estratégicas no campo social e para dizer para Marcos que partidos políticos, mandatos, são importantes, mas na democracia burguesa, mesmo constitucional brasileira, oriunda da colônia, do império, das oligarquias, do capital, não vai ser a democracia burguesa a grande arena de ruptura com esse modelo capitalista neoliberal dependente. Nós teremos, sim, que eleger, que manter, que apoiar bons parlamentares com compromisso social, com causas públicas, mas a força da transformação que vai romper as paredes do açude e vazar esse açude para que ele nunca mais se instale, vem da base social, dos trabalhadores, dos servidores públicos, da juventude, dos estudantes, da maioria pobre, explorada, oprimida dessa nação. É essa maioria que é a verdadeira face do Brasil, que precisa se amalgamar com conhecimento, com crítica, com capacidade para enfrentarmos esse projeto. Porque nesse sistema capitalista periférico e dependente, não tem futuro para o SUS. Não tem futuro para a universidade pública, não tem futuro. Não nos enganemos de que vamos conseguir alguma coisa fazendo concessões, remanejando, fazendo uma diplomacia para que o capital nos aceite. Ele jamais vai aceitar a democracia de massas, a democracia que compartilha riqueza, bem-estar e direitos fundamentais para a população. É um desafio? É. Vocês topam? A gente está aqui junto para isso.